Que bom estar com você, meu amigo, minha amiga, que acompanha o programa Revivados por Sua Palavra. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre Ezequiel 31. Lembre-se de divulgar a palavra de Deus. Faz bem falar de esperança para as pessoas. Então você pode divulgar um texto da Bíblia, um pensamento do capítulo do dia ou de outros capítulos com a hashtag RPSP. Aproveitando por falar em hashtag, você pode seguir a gente lá no Twitter, no Facebook ou no Instagram, no endereço PR Evandro Fávero. Também você pode entrar no portal da TV Novo Tempo, novotempo.com, e acessar todo o conteúdo da TV, inclusive ouvir a Rádio Novo Tempo, assistir a TV. Será realmente uma alegria ter a sua companhia, tá bom? Vamos orar para a gente conversar um pouquinho sobre Ezequiel 31. Querido Pai, bondoso Deus, é uma alegria ouvirmos e lermos a Tua Palavra, mas a gente precisa da Tua sabedoria. Ajuda-nos, portanto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia, Ezequiel capítulo 31. É o capítulo que nós vamos conversar hoje. Fala sobre o destino do Egito, a lição que Faraó deveria tirar da glória da Síria. Fala também da sua queda por causa do orgulho, né? A queda do Egito por causa do seu orgulho, uma vez que o Egito passaria por uma destruição. Nós temos aqui uma profecia contra o Egito. Está no capítulo 31, está no capítulo 32 também, que é o capítulo que vamos ler amanhã. E aqui tem muitas lições para a gente conversar. E eu gostaria de, então, ler alguns versos com você. Vamos ler, então, logo no início, o versículo 1. Verso 1 diz assim: No 11º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo... Bom, primeiro nós encontramos aqui a data em que o profeta apresenta esta mensagem, né? Logo no início do verso. A data do mês, ela se dá em junho de 587 ou 586 a.C. Essa profecia foi dada cerca de 2 meses após Ezequiel capítulo 30, verso 20. Capítulo 30, verso 20, logo na sequência, diz: No 11º ano, no mês 1º, aos 7 dias do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo. Então, Ezequiel 30, verso 20, apresenta uma data e aqui nós encontramos outra data. Por isso, nós conseguimos situar a época em que esta profecia foi escrita. Com uma alegoria profética, né, ou seja, como uma parábola, o profeta descreve a queda da grande nação, o Egito. O Egito, amigo, ele possui uma das histórias mais longas entre todos os estados modernos. Tem sido continuamente habitado desde o 10º milênio antes de Cristo. A sua antiga civilização foi responsável pela construção de alguns monumentos mais famosos da humanidade, como as pirâmides de Gizé, a Grande Esfinge, tendo sido também uma das mais poderosas nações do seu tempo e uma das primeiras civilizações a surgir de forma independente no mundo, segundo a Wikipedia. Bem, mas no verso 3 é mencionada aqui a Síria. Veja o que diz o texto. Diz assim: Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de assombrosa folhagem, de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. Então a Síria é mencionada aqui. A história e a queda da Síria são apresentadas como um exemplo da história e a derrota do Egito. A Bíblia também apresenta modelos. Aqui, a Síria é um modelo para o Egito. Mas a Bíblia, de maneira geral, nos demais livros, nos demais capítulos, também apresenta modelos para o povo da época e para nós hoje. Ou seja, histórias as mais diversas para nos ensinar a viver corretamente. Podemos aprender através dessas histórias, podemos aprender através desses modelos. No livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 377, a autora ela descreve o seguinte sobre esses modelos que se encontram na Bíblia. Ela diz: a Bíblia é a mais admirável de todas as histórias, porque ela é a produção de Deus e não uma produção da mente finita. A autora Ellen White
diz que a Bíblia faz-nos remontar através dos séculos ao início de todas as coisas, apresentando a história de tempos e cenas que de outro modo jamais teriam sido conhecidos. Também a Bíblia revela a glória de Deus na sua operação, de sua providência para salvar o mundo caído. Apresenta na linguagem mais simples o imenso poder do Evangelho, o qual, sendo recebido, despedaça as algemas do pecado que prendem os homens. A Bíblia é poderosa e aqui no livro de Ezequiel, capítulo 31, nós temos exemplos do profeta de Deus, Ezequiel, no caso aqui a Síria, que foi uma ilustração, uma parábola para o Egito. Nesse capítulo, podemos aprender muito para os nossos dias com a história desse país, do Egito, né? É um país que foi glorioso no passado, mas que também cometeu muitas atrocidades. Para mim, ao ler Ezequiel 31, o maior aprendizado que tive ao ler é que tudo passa. Por exemplo, durante o reino antigo, no Egito, nas dinastias terceira até a dinastia sexta, dos anos mais ou menos aí 2778 a 2423 a.C., o Egito foi atingido por um impressionante pico de prosperidade, um esplendor, né? Civilização elaborada. A terceira dinastia produziu os construtores das grandes pirâmides. A quarta dinastia também tinha seus construtores de monumentos. A arqueologia de hoje, né, tem descoberto maciças evidências sobre esse período, incluindo excelentes móveis, joias, pinturas, relevos como uma religião altamente desenvolvida com sua casta sacerdotal. Só para ter uma ideia, Sócer, que foi um dos reis do Egito, que governou de 2664 a 2646 a.C., ele foi o construtor da pirâmide de degraus em Saqqara. Essa pirâmide foi o primeiro grande edifício de pedra do mundo, elevando-se a uma altura de quase 60 metros de altura em uma área fechada, com cerca de 600 metros de comprimento por 300 de largura. Essa área continha um complexo de edifícios, além da pirâmide. Tudo que aparentemente estava envolvido na manutenção do culto imperial estava ali. Agora, seguindo um pouquinho mais, durante as dinastias quarta até a sexta, dos anos 2614 a 2181 a.C., foi erguida então a grande pirâmide de Quéopis, que tinha quase 147 metros de altura. A pirâmide de Quéfren, que tinha o formato de uma esfinge, retratando o monarca como uma figura guardiã real divina. Durante esse período, a arquitetura incluiu palácios, templos suntuosos, nos quais eram usados granito e alabastro. Haviam colunas, pátios muito bem trabalhados, paredes elaboradamente decoradas, pinturas incomuns. Túmulos gigantescos para os membros da realeza eram erigidos, nos quais haviam capelas fúnebres que continham muitas pinturas representando a vida diária. A fabricação de estátuas atingiu uma qualidade sem rival em qualquer período posterior da história do mundo, antes do aparecimento da cultura grega. Na Enciclopédia de Bíblia, Filosofia e Teologia, você pode encontrar mais informações sobre o Egito, detalhes ricos sobre a cultura e seus feitos. Mas tudo passou. A vida é passageira e precisamos dar valor ao que realmente importa. A glória dos faraós, que queria ser eterno, ou até mesmo pensavam que eram eternos, passou. Você sabe que o capítulo me mostra que Deus é eterno, mas o ser humano passa. As glórias do ser humano passam. Por isso nós precisamos apegar a Deus. Por isso nós precisamos apegar ao Senhor. No verso 11, ele aparece, vamos ler aqui só para a gente relembrar, aqui o verso 11. Diz assim: eu o entregarei nas mãos dos mais poderosos das nações, que lhe dará tratamento segundo merece a sua perversidade, e lançá-lo aí fora. No verso 11, Deus aparece como aquele que coordena o tema do Egito, né? Ele tem ação direta sobre as nações. No verso 14, por exemplo, ele apresenta a lição a ser extraída da parábola.
Ele diz aqui no verso 14, para que todas as árvores juntas, as águas, não se exaltem na sua estatura. Não se exaltem. Então, a lição era que, a lição das árvores é que elas não deveriam confiar na sua própria força, nem se envaidecer com a sua prosperidade. No verso 18, então o capítulo explica quem é a parábola e diz por que maiores que sejam, ou por maiores que sejam as glórias humanas, elas passarão. O verso 18, então, por exemplo, ele diz assim, a quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerás com as árvores do Éden às profundezas da terra, no meio dos incircuncisos, jazerás com os que foram traspassados a espada. Este é Faraó com sua pompa, diz o Senhor. Sabe, ao ler esse texto, Jeremias 31, eu me lembro com isso de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 e também o 17. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 e o versículo 17, ele diz o seguinte. Vamos ler juntos o que diz aqui. Eclesiastes 3 diz assim no verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E no verso 17 ele diz assim, então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Tudo passa, tudo passa. É por isso que Jesus faz um apelo em Lucas capítulo 12, no versículo 13, dos versículos 13 até o 21. Ele faz um apelo, ele diz, não valorize as coisas materiais, não valorize, elas passarão. Lucas, no capítulo 12, versículos 13 até o 21. Ele diz o seguinte, no final de uma parábola que Jesus utiliza, ele diz assim, mas lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Que Deus nos ajude a valorizarmos as coisas espirituais, as coisas de Deus e a entesourarmos para o céu. Vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, abençoa-nos com Teu Santo Espírito para que sejamos fiéis e entesouremos os valores para o céu e não somente para a terra. Nós oramos por isso em Teu nome, pedindo a Tua ajuda. Amém. Que Deus te abençoe, seja revivado pela palavra.